Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu achava que fita cassete era só pra ouvir música. Beleza, pessoal? Aqui é Renato De Giovanni e eu só jogo Paciência Spider. Aí sim, meu preferido aí, também. Verdade. De todas elas, só a Spider que eu consigo jogar. Ah, demorou pra eu conseguir zerar, velho. Nossa senhora. Eu nunca tive muita paciência. Fala galera, beleza? Jack na área. E eu dedico esse episódio a você que nunca saiu do Hello World em qualquer linguagem de programação. É verdade. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui hoje para falar novamente sobre games, né? A gente já falou sobre a nossa nostalgia lá nos anos 90, nos anos 2000, né? Com os jogos que a gente curtia jogar na época. Falamos também um pouco sobre game artists, né? Com o desenvolvimento, né? A criação de jogos. Mas hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre a história dos games no Brasil, né? A gente trouxe um convidado aqui excelente, o cara tem muita história para contar. E a gente vai falar um pouco sobre, né? Esse desenvolvimento da indústria de games, como as coisas surgiram aqui no Brasil, entre um monte de outras coisas. Então pegue a sua coleção de revistas Microsistemas e vamos lá pro episódio. Bem, então antes da gente começar o nosso tema, né, a gente começar a nossa conversa, eu gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores lá da nossa campanha do Apoia-se, né? Um abração lá pro Santiago do Incontroverso, um outro abraço gigantesco aí pro Calanguinho, né, o Anderson, vulgo Calanguinho, e também um abraço super especial aí pra nossa apoiadora e fã número 0, a Yara. E se você quer ter o seu nomezinho aqui citado no começo do episódio, faça como esses três. Apoia a gente lá no apoia.se/perspectivas adulteradas e escolha uma faixa de valor que mais se enquadre ao seu orçamento para você colaborar com esse podcast e ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês. Recado dado, agora, como a gente é muito educado, né, Jack? Vamos pedir aqui pro nosso convidado se apresentar e dar as credenciais dele, que não são poucas. Então, Renato, se apresenta pro nosso ouvinte, fala um pouco sobre a sua vida, quem é você, antes da gente começar, de fato, o nosso papo. Bom, eu sou um designer por formação acadêmica. Eu me envolvi em criação de jogos lá nos anos 80, antes mesmo de firmar no mercado o computador pessoal. E tô aí na ativa até hoje, fazendo jogo, criando histórias, enchendo a paciência de muita gente, com as minhas ideias malucas. E é isso aí, entendeu? Basicamente, mexo com o jogo desde criancinha, embora eu já tivesse 25 anos quando eu comecei, porque até então não tinha nada disso, não tinha computador, não tinha nada disso. E Renato, desculpa, mas você tá sendo muito modesto porque você foi o primeiro, né, criador de jogos no Brasil, correto? Esse negócio do primeiro aí é meio relativo, né? Eu vou até explicar por que eles falam o primeiro. Obviamente eu não fui o primeiro brasileiro a criar um jogo, mas assim, em 2000 e alguma coisa, 2002, 2004, não me lembro exatamente o ano, um pessoal lá do Sesc de São Paulo, do Sesc não, do Senac, perdão, resolveu fazer um catálogo de jogos desenvolvidos no Brasil. E aí me contactaram, porque eu conhecia muita gente, e, enfim, eles estavam com dificuldades de encontrar jogos, títulos dos anos 80, então me contactaram e eu fui então passando, ó, tem o fulano de tal, tem o jogo tal, mas aí eu me toquei de uma coisa, pensei, olha, qual é o critério que vocês vão usar para colocar os jogos? Ah, nós vamos só colocar jogos que foram comercializados efetivamente, tipo assim, jogo que teve uma embalagem própria, foi vendido em lojas, etc e tal, né? Então, um produto comercial pleno, vamos dizer assim. Aí eu falei assim, bom, dos meus, embora eu tenha feito, acho que quase 100 jogos, o único que teve, lá nos anos 80, todo esse figurino, né, de ter
embalagem própria, publicidade própria, foi pra loja, isso, aquilo, foi o Amazônia. Embora eu já tivesse feito vários jogos antes dele e feito outros depois também. Então eu só indiquei o Amazônia. Como eles não conseguiram mais contato com mais ninguém dos anos 80, o meu jogo é o primeiro que aparece no livro. Aí começou esse negócio, não, o primeiro jogo desenvolvido no Brasil foi o Amazônia. Na verdade não, eu mesmo desenvolvi vários outros jogos bem antes do Amazônia. Mas ficou esse negócio de primeiro desenvolvedor e tal. Talvez eu seja o único designer de games realmente designer, entendeu? Porque eu já era formado em desenho industrial e comunicação visual, que são duas formações de designer, quando eu passei a então desenvolver jogos. Aí sim, eu passei a ser um game designer, como se diz, né, de carteirinha, porque eu era mesmo um designer. Então ficou essa coisa de, o primeiro desenvolvedor e tal, primeiro que comercializou. Não sou bem assim o primeirão, entendeu? Mas ficou isso por causa desse livro que o pessoal publicou lá no comecinho dos anos 2000. Não é o primeiro, mas foi o segundo, né, Renato? Foi o segundo, o terceiro. Né? Na verdade, eu nem nunca me importei com esse negócio de ser o primeiro, porque o primeiro sempre leva mais pancada, né, do que todo mundo. Sim, sim. O segundo pega a rebarba, né, e o terceiro é aquele que aproveita o cenário legal e surfa na boa, né? E então, meu ideal sempre foi ser o terceiro. Eu sempre quis ser o terceiro em alguma coisa. Mas é curioso essa questão que você falou, né, do primeiro sempre tomar essas bombas, né, porque é o cara que tá desbravando, de certa forma, o ambiente ali, né, que tem, né. E é curioso, né, se a gente for pensar, até mesmo pela contextualização dessa época que a gente tinha, a realidade que o Brasil vivia na época é totalmente diferente do que a gente tem, sei lá, até 10 anos atrás, né. Um cenário muito mais fechado nessa questão de tecnologia, né. Sim, e vamos lembrar, embora para a maioria das pessoas vai ser difícil fazer essa associação, mas vamos lembrar que até então, até os anos 80, a gente não tinha o computador pessoal. Ele só vai aparecer aí por volta de finalzinho de 80, 81. Não havia onde produzir. Já existiam consoles, já existiam games, já existia produção, enfim, já existia um mercado e tal e tudo mais. Mas assim, uma pessoa simplesmente querer, eu quero fazer um jogo, eu quero desenvolver um jogo, você não tinha nem onde fazer isso, porque para fazer para os consoles, naquela época você precisaria ter uma máquina especial e tal, e coisas que nem a informação sobre isso a gente tinha. Então, com o aparecimento do computador pessoal, ou seja, você poder ter um computador dentro da sua casa, que era uma coisa, eu me lembro, no último ano da faculdade, que é em 1981, quando eu contei pros meus amigos da faculdade que eu tinha comprado um computador, ninguém acreditou, entendeu? Porque eles achavam que, eu era muito zoeiro, né? Então eu tava inventando. Onde você viu? Mora no apartamento de quarto e sala, onde é que você vai pôr esse computador? Eu falei, não, gente, ele liga na televisão, carrega na fita cassete, não tem nada assim de gigantesco, nada, isso é mentira, você tá inventando isso aí. Caraca, na fita cassete, gente do céu. Já pensou, cara? Era uma coisa assim, sabe, só o pessoal muito antenado, o pessoal da área de TI, né, conhecia. O pessoal que viajava muito pro exterior também conhecia, porque já tinha visto lá fora. Até alguns traziam alguma coisa, mas não tinha muito. Você não ouvia falar de computador. O pessoal de você poder ter um eletrodoméstico que, na verdade, é um computador. Caramba, gente. Os anos 80 é o auge do VHS, é o auge de você ter um gravador de vídeo que você gravava filme da televisão, da sessão da tarde, pulando os comerciais. Mas aí esquecendo de ligar de novo. Ai, quantas vezes? Meu Deus, quantas vezes? Cara, pior Quem que é. nunca, né? Mas é isso aí, de repente você tem uma máquina que, você podia fazer qualquer coisa, né? Podia brincar de, fazer contas a pagar e receber, controle de finanças, cálculo de juro composto, sabe? Um monte de coisa que você podia fazer. E aí os jogos, né? Começam a aparecer os jogos para computador também. Na década de 80 ali, acho que até no começo dos anos 90 ainda tinha muito forte aquele lance da reserva de mercado, né? Que já travava ainda mais, né? A parte de desenvolvimento de tecnologia, né? Na reserva, você não podia importar equipamento. Meu Deus, né? Entendeu? Então, o que a gente tinha era que o pessoal ia lá fora, trazia um escondido na mala e, enfim, do jeito que desse, chegava aqui, desmontava, copiava e saía fabricando. Não, e se for pensar agora você falou, né, de trazer escondido na mala, caramba, tinha que trazer fracionado, né?
Não, porque mesmo os modelos maiores, você trazia só a placa-mãe. Porque depois você vai ligar numa televisão, é só pra você pegar um esquema de monitor. Saquei. Sabe, um teclado, enfim, teclado eletrônico já existia aqui naquela época por causa das máquinas de escrever eletrônica. Então você podia trazer só a placa-mãe para copiar o circuito, né, e depois fazer uma adaptação para televisão, ou então fazer um gabinete diferenciado já com um monitor e tal, para não ter que gastar uma televisão, enfim. A gente pode falar em fazer gambiarra? Ajuste técnico provisório. Não só dos fabricantes, mas do próprio consumidor. Eles já começam tem sempre aquele monte de gente que entende de eletrônica, que já sai mexendo, alterando, adaptando, fazendo coisas diferentes. Até então, nos anos 80, se até mais ou menos a 4, 5 primeiros anos dos anos 80, a gente nem sabia que esses micros eram clonados. Para todo mundo, eles eram fabricados aqui, ponto final. Caraca, velho. Meu Deus. Não sabia. Eu descobri isso porque o computador que eu tinha comprado, que era clone de um computador inglês chamado Sinclair ZX80, eu tinha um fabricado pela Nova Eletrônica, que era uma revista de eletrônica, mas na verdade ele era fabricado pela Prológica, que era uma empresa de computadores grandes, e um outro por uma empresa chamada Microdigital. Eu tinha um que era desse da Nova Eletrônica e resolvi, não, é muito parecido com esse da Microdigital, aí eu vou comprar. E aí comprei, e minha surpresa, eram idênticos, entendeu? Exatamente iguais. Mas como assim são iguais, entendeu? Um copiou do outro. Quem copiou quem, né? Aí sim, eu fui atrás, aí conheci a história da Sinclair, o lançamento desses micros lá na Inglaterra, do sucesso que eles fizeram e tal. Aí você, peraí, então... E os outros que estão sendo vendidos aqui também são clones de alguém? Aí você vai descobrindo. Apple, então, o Apple II tinha 12 clones diferentes, cada um com um nome diferente. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Era tudo protegido, né? Porque eles não podiam vir aqui, nem fabricar aqui e nem reclamar do que a gente estava fazendo, né? Então virou uma festa da uva, né? Caraca, que da hora. Eu fico imaginando o seguinte, Renato. Hoje nós temos muitas ferramentas, muitos softwares que facilitam muito a nossa vida. Temos acesso à tecnologia de ponta. Enfim, tudo que sai de novo no mercado, de certa forma a gente já tem acesso. E mesmo assim é difícil, cara. É difícil produzir um jogo, é difícil produzir um software. Eu fico imaginando naquela época em que ter um computador era raro, né? Até você comentou que as pessoas até nem acreditavam, né? Quando chegava alguém e falava, comprei um computador. Ah, mentira, você tá ficando louco, você tá tomando água de vaso. Eu fico imaginando a dificuldade que era pra desenvolver isso, cara. Criar isso. Não consigo nem imaginar. Falta de informação era total. Então você tinha que descobrir na unha. Meu Deus. Testando, experimentando, ver o que acontecia. Nossa, na hora que aparecia assim um pedacinho de informação de algum jeito, ou de alguém que descobriu algo mais, ou que veio lá de fora, alguma coisa assim. Nossa, era uma felicidade, porque a gente não tinha. Mas aí isso tem uma explicação. Nós somos atrasados no Brasil em relação a isso. E não é porque a gente é burro ou a gente não tem condições, não. É porque a gente não produz essa tecnologia. Exato. Entendeu? Então não adianta. Nós sempre estaremos atrás dos países onde essa tecnologia é produzida. Estados Unidos, Japão, Coreia, esses lugares aí, porque a gente não produz essa tecnologia. Então, quando essa tecnologia chega aqui, as empresas lá de fora já estão muito à frente da gente, entendeu? Porque eles pegaram durante o desenvolvimento, né? Porque aí o fabricante de hardware vai entrar em contato com o fabricante de software. Nós vamos mudar o nosso processador para isso, aquilo outro. Já vai adaptando seus produtos aí para esses novos componentes e tal e tudo mais. Então, há essa interação entre eles. Aqui não. Aqui, quando chega aqui, o pessoal lá fora já está cansado de saber, de ter essa informação. Com a internet até diminuiu bastante esse gap, mas ele existe ainda, entendeu? Não adianta. Quando chega aqui, a gente já tá só vendo o navio lá longe, sumindo no horizonte. Caramba, não. Então a gente tá sempre defasado em 1, 2, 3 anos. Já foi mais do que isso, já foi bem mais do que isso. Caramba, que coisa. E Renato, como que surgiu esse interesse seu, né, pela computação e até mesmo pela programação, assim, para desenvolvimento dos jogos? Como que foi? Da onde que saiu disso? Eu sempre tive um sonho de entender eletrônica. Para mim, ainda hoje, aquilo é sânscrito. Sabe? Eu não entendo. Eu sei o que é um resistor, sei o que é um capacitor, mas eu não consigo entender como é que a relação entre eles funciona. Mas eu lia a revista de eletrônica direto. Eu comprava todas elas na banca, ficava lendo. Às vezes eu tentava montar aqueles kits que eles vendiam. Um rádio usando uma gilete, uma bobina feita com
lápis e um pedaço de fio, não sei mais o quê. Porra, nunca funcionava. Eu nunca conseguia fazer funcionar. E aí um dia, indo pra faculdade, eu passei numa banca, tinha essa revista chamada Nova Eletrônica, que eu acompanhava desde a primeira edição dela, e tinha na capa, ó, estamos lançando o nosso microcomputador pessoal para você montar em casa. Eu falei, opa, beleza, deixa eu ver. Aí comprei a revista e tal, achei legal, gostei da ideia e tal, mas eu não ia montar, não ia me meter a besta de montar, porque eu não conseguia montar nenhum rádio assim, mas eles tinham um lance de, se você não quiser montar, você pode comprar ele já montado. Então vou nessa, entendeu? E eu tinha uma ideia, nessa época eu estava mexendo muito com fotografia, principalmente macrofotografia e reprodução de slides, e eu tinha que fazer cálculo por conta de um probleminha que exposições longas dão aos filmes, e aí é uma fórmula doida que, pô, toda hora você tem que calcular em função do tempo e tal, porque são exposições de longo tempo, né, de longa duração, que é um efeito chamado reciprocidade. E aí, pô, como eu tava pensando em comprar uma calculadora eletrônica para fazer isso, eu pensei, pô, esse computador pode resolver o meu problema. E aí eu vou ver se serve mesmo para isso, não era um valor assim exorbitante, razoavelmente barato. Aí eu comprei e comecei a descobrir como é que aquilo funcionava, e a programação veio junto porque naquele tempo qualquer computador que você comprasse, você recebia só o computador. Então você ligava ele na tomada, ligava na televisão, apertava lá o botão de start e aparecia uma tela ou branca, ou preta, ou verde, ou âmbar, seja lá que cor fosse, com um cursorzinho piscando no canto e pronto, agora é com você, entendeu? Meu Deus do céu, Jesus. E aí você tinha que pensar, bom, tá, e aí o que eu faço, entendeu? Aí sei lá, você tem que criar um programa, que aí você tem uma linguagem chamada BASIC, né, que é linguagem para iniciante, que se não me engano é BASIC, é Beginners All Purpose Symbolic Code, não sei das quantas. É praticamente uma conversa, né? Você conversa e vai programando o computador, né? Se isso for isso, se isso for igual àquilo, faça isso, vá para a linha tal. Então era uma coisa assim, pô, meia hora você aprende a programar BASIC. E era o que você tinha para fazer, era isso aí que você fazia. Então você começava lá, bom, vou fazer meu primeiro programa, calcular a média aritmética entre dois números, entendeu? E, pô, era uma soma e divisão, né? Então, pô, você via lá, legal, que bacana, funciona mesmo, né? Que legal. E a partir daí você começa, bom, então eu quero saber assim, onde tem programa para eu digitar? Tem as revistas, livros, né? Quer dizer, livro não tinha, porque eu lembro de ir na Ciência Moderna, lá no Rio, que era a livraria científica tinha mais coisas, né? Eu chegava lá, eu queria um livro de programação de computadores, ele, tá, não tem isso aí não, entendeu? Nem em inglês, nem em português, nem em língua nenhuma. Caraca. Caramba, bicho. Aí revista, tem umas revistas importadas aqui e tal, e tudo mais. Eu falei, não, vai embora, inglês técnico não é problema, né? Até que uma vez eu conheci uma revista brasileira chamada Microsistemas, que tinha lá 32 páginas, pequenininha e tal, com alguns programinhas listados. A própria Nova Eletrônica andava também publicando listagens de programas, para o pessoal poder digitar e usar o computador que eles vendiam, né? Então, assim, eu aprendi programação meio que por obrigação, né? Eu tinha que aprender, senão não tinha uso pro computador. O mercado comercial, assim, de você ir numa loja e comprar um programa de computador, ainda ia demorar um pouco para aparecer. E era literalmente uma lista que você digitava o programa inteiro, né? Era um texto impresso na revista que você digitava aí no finalzinho, dando tudo ok e tal, você gravava aquilo numa fita cassete pra na próxima vez você não precisar digitar novamente. Caraca, que da hora, mano. Isso quando a fita cassete lia, né? Quando você conseguia ler depois de volta. Meu Deus, eu já fico puto, cara, às vezes quando eu esqueço uma vírgula, alguma coisa assim no Spark e não roda parado, imagina, na época, velho. Nossa. Você tinha uma listagem grande e se na hora de fazer a impressão eles errassem, trocassem uma vírgula por um ponto e vírgula, nossa, acabou. Ai, caraca, mano. O programa não rodava mais, entendeu? E aí era Deus nos acuda. Deixa eu aproveitar que você falou de programação, ô Renato. Eu tenho um amigo, cara, que joga muito videogame também, é tão aficionado quanto eu. Na verdade, a bolha que eu vivo hoje é de pessoas que jogam bastante videogame, né? E eu comentei que você viria aqui hoje, né? Que a gente ia trocar essa ideia com você. E ele fez uma pergunta. Ele falou, pô, cara, faz uma pergunta lá, uma curiosidade que eu tenho. Ele perguntou o seguinte, qual linguagem de programação que era usada na época, né? E se ela é base para alguma hoje em dia, né? E se tem alguma conexão ou semelhança na maneira de programar naquela época para hoje.
Bom, deixa eu ver se eu consigo dar uma visão do que era aquele tempo. Como eu te disse, você comprava o computador e vinha com esse interpretador BASIC, que você criava os programas e rodava nele. Porém, era um interpretador, né? E linguagem, programa interpretado, ele geralmente é mais lento do que o compilado. Não existia nenhum compilador de BASIC naquela época, e além das restrições da memória. E aí havia uma lenda de que se você aprendesse linguagem de máquina, você produziria não só programas menores, mas muito mais velozes. E o que é a linguagem de máquina? A linguagem de máquina é a linguagem que os deuses da computação usam para conversar com os processadores, entendeu? Ou seja, não tem mais ninguém entre o processador e você. Então eu falei, bom, então tá, ok, eu quero aprender onde que eu aprendo linguagem de máquina, o popular assembler, né? Onde que você aprende? Não tem onde aprender, entendeu? Você tem que sair catando e pegando uma informação aqui, outra ali, até você entender como é que é esse universo, né? Como ele funciona e aí experimentar e ver o que acontece. E foi assim que eu comecei a desenvolver todos os programas em Assembler. Meu Deus. Entendi. Caramba. Era uma coisa doida, porque não só não existia compilador, mesmo existindo compilador, não haveria espaço para ter o compilador e o programa ao mesmo tempo no computador. Então, o que eu fazia? Eu mandei imprimir um formuláriozinho em que eu escrevia a instrução de um lado, né? Imaginando, eu quero que faça isso, carrega o registrador tal, color tal, divide pelo registrador tal, multiplica por tal, compara com tal, faz isso, faz aquilo, transfere para o endereço tal. E aí depois eu ia, entre aspas, compilando na mão, passando o código hexadecimal daquelas instruções e daqueles parâmetros. Meu Deus. Do lado, assim, tinha uns quadradinhos do lado onde eu ia colocando, e aí você tinha assim, o jump, por exemplo, jump que é quando você salta de um ponto do programa para outro, né? Por exemplo, se testei se o registrador A for igual ao valor 8, salta para o local tal. E aí tinha que contar nos dedos quantas instruções, quantos bytes eu ia pular até chegar lá onde eu tinha que ir. Nossa. Meu Deus do céu. E aí depois disso, de feito isso, então agora eu tenho uma listagem do código hexadecimal. Aí para colocar isso dentro do computador era fácil, era uma linha de programação, né, da entrada num valor hexadecimal, né, que são 16 valores por casa, né, e aí você colocava numa posição de memória aquilo lá e depois gravava, normalmente como se fosse outro programa. Cara, era uma doidura, era um troço muito louco. Você dormia? Quase não, a gente falava, hoje você vai morcegar no computador, entendeu? Hoje eu vou. Ouvindo você falar, né? Eu tento fazer muito um paralelo do que a gente vive hoje, né? Uhum. A gente tem uma facilidade gigantesca, por exemplo. Eu quero aprender, sei lá, R, eu quero aprender Spark, eu quero aprender Python. Cara, você olha no YouTube hoje, você consegue aprender, assim, lógico, com uma dedicação ali colocada, você consegue aprender. Cara, você tá falando, não tinha material na época pra você começar o básico. Meu Deus, é inimaginável. Pra você ter uma ideia, quando eu resolvi que eu ia aprender a Assembler, o que eu tinha de informação era o seguinte, eu tinha lido numa enciclopédia, uma frase até, eu nunca esqueci essa frase, que era assim, a linguagem Assembler é a linguagem que o programador conversa com o processador. E, pô, tá, legal, o que ele quer dizer com isso, entendeu? E era só essa informação que ele tinha. E boa sorte, né? Tinha lá uns uns e uns zeros e tal e tudo mais, quer dizer, era até em binário. Pô, a gente nunca ninguém programa em binário, a gente usa hexadecimal. É mais doido que binário ainda, mas, pô, pelo menos é mais fácil. E aí, no manual do meu computador, no meu primeiro computador, ele tinha uma tabela de instruções do Z80, que era o processador dele. E aí tinha lá umas letrinhas que eu não entendia nada. Era assim, LD, HL, alguma coisa. E, pô, que quer dizer esse LD, HL, alguma coisa? Aí, com muito custo, um belo dia eu entendi que LD era load, entendeu? Load de carregar. Carregue o registrador chamado HL com o valor que vem logo a seguir. Falei, porra, é isso? Então tá fácil, entendeu? É só eu descobrir o que cada mnemônico desse quer dizer e aí pronto. Aí ninguém me segurou mais. Aí não precisava de mais ninguém pra me explicar alguma coisa e tal, sabe? DJNZ. O que é DJNZ? É um jump, né? Enquanto uma condição NZ, não zero, não ocorrer. Então, uma subtração que vai acontecendo internamente, enquanto não for zero, né? Ele vai saltar. Ou seja, eu consigo fazer um looping gravando um valor num determinado registrador e automaticamente ele vai sendo decrementado até chegar no zero. Quando
ele chega no zero, esse looping automático cessa, entendeu? Então eram essas as ferramentas que você tinha no Assembler para fazer as coisas. Nossa senhora. Cara, você é um guerreiro, viu, bicho? Você é um guerreiro, cara. Mas olha, olhando para as linguagens hoje, por exemplo, eu considero o PHP a coisa mais maluca que alguém jamais inventou em qualquer tempo, entendeu? Porque ele é muito doido, ele é muito maluco. E, pô, o Assembler, cara, é super simples. É meia dúzia de coisas que você pode fazer e você não pode fazer mais nada além disso. E é com isso que você tem que fazer. Entendi. Entendeu? Então fica fácil, porque, porra, não tem nenhuma instrução assim que vai dizer, tem uma instrução lá que faz isso. Não tem, entendeu? Então você tem, e tem mais. No Z80, você só tinha soma e subtração, você não tinha multiplicação nem divisão, entendeu? Então, multiplicação e divisão, você tinha que fazer uma rotina para fazer a multiplicação entre dois valores, entendeu? Porque ele só tem soma, aí na verdade ele não tem nem soma nem subtração, ele tem apenas ele gira, né? Faz a rotação do byte e isso é equivalente a dividir por 2 ou multiplicar por 2. E é só isso que você tem. Os processadores hoje tem já, tem um monte de funções já automáticas dentro deles, mas naquele tempo não tinha nada disso. Caramba. A partir disso tudo, Renato, né? Desse teu estudo, desse desenvolvimento, como que surgiu a ideia do Amazônia mesmo? Bom, aí eu cheguei nos jogos, né? Comecei a ver os jogos, comecei a fazer jogo da velha, jogo da forca, Batalha Naval, todos aqueles jogos que eu tinha jogado durante a minha infância, adolescência, principalmente nas aulas chatas, né? Quando o professor não estava olhando, a gente ia pro fundo da sala jogar Batalha Naval. Todos esses jogos eu comecei a ver, não, então eu posso fazer isso no computador, então vamos ver como é que ficaria. E aí eu conheci os Adventures, que são jogos que vieram lá do RPG, enfim, narrativa interativa, né, que a gente chama hoje. E achei aquilo um troço muito louco, porque, o computador, ele não tá só produzindo resultados matemáticos de movimentação, de animação, ele tá praticamente, né, entre aspas, pensando e dando respostas que são coerentes com a narrativa que você tá ali participando do jogo. Eu falei, vou fazer um jogo desse. Gostei, vou fazer um jogo desse. Mas que jogo que eu vou fazer? Não, vou fazer algum jogo que tem uma temática brasileira. E qual é a temática brasileira que todo mundo conhece? A Amazônia. Então, qual é a coisa mais assim, mais doido que você pode imaginar da Amazônia? Eu caí na Amazônia, né? Meu avião caiu e agora eu tenho que sair da Amazônia o mais realista possível, né? Enfrentando os perigos naturais. E óbvio, tem muita fantasia na história, mas nada assim muito absurdo, né? Tipo, encontrar um cartão de crédito no meio da floresta, aí não, né? Aí, isso aí já seria muito absurdo. Mas tem bastante fantasia e tal, mas veio essa ideia, falei, vou fazer. Comecei a desenvolver, falei, eu vou precisar fazer um sistema em que depois que eu fizer esse jogo, eu possa fazer qualquer outro jogo de aventura usando esse mesmo sistema, entendeu? Então desenvolvi lá um sisteminha, fiz o Amazon, que chamava na verdade Aventuras na Selva. Saiu publicado em agosto de 83, mas na verdade eu fiz ele em 81. Nossa. Demorou para ser publicado. E aí a revista esgotou, ninguém nunca tinha visto Adventure aqui no Brasil ainda. Como eu disse, só o pessoal que saía mais, que ia mais para fora, que já estava mais na área há mais tempo e tal, que conhecia esse estilo de jogo, mas os leitores de um modo geral da revista, que circulavam no Brasil inteiro, eles não conheciam, nunca tinham visto isso. E quando eles viram, eu falei, um puta do sucesso, né? Esgotou a edição e tal e tudo mais. Aí eu me animei, né? Falei, eu tenho aqui um outro, né? Que eu também já fiz e tal, que era o primeiro jogo brasileiro feito em linguagem de máquina, explicando como fazer o jogo em linguagem de máquina. Caraca! Que legal, cara. Então, era tudo que o leitor tava querendo. Um jogo brasileiro feito em linguagem de máquina, joguinho simples, bem simples, mas o propósito dele era ensinar como fazer um jogo em linguagem de máquina, entendeu? E, foi um grande sucesso. E aí não parou mais, Renato? Eu vi que tem uma lista aqui, né? Não, aí eu já entrei naquela de, isso aí, gostei. Aí eu comecei a ser assediado pelos amigos que tinham empresas, a gente chamava de software house na época, que vendiam programas, jogos e tal, mas não, vamos fazer a gente faz uma embalagem, a gente produz, você só tem que fazer os jogos e a gente produz pra você e tal, e tudo mais. Aí entrei nessa. Então vamos. Eu não preciso fazer nada, porque eu tava já na revista, né? Como diretor técnico da revista. Então, eu tenho meu trabalho, eu posso fazer à noite, fim de semana, horas vagas e tal e tudo mais. Mas eu não quero ficar pensando em propaganda, em gravação, porque tinha que levar nas gravadoras, para gravar a quantidade grande, tinha que levar nas gravadoras, levar nas lojas, distribuir nas lojas, verificar, tal, receber, repassar. Eu falei, não, vocês me pagam aí um royaltyzinho de, era 25%.
E tá bom, pra mim tá bom, não preciso mais do que isso não. E aí comecei a fazer mais mais de curtição, né? Até que em 86 o presidente Sarney, né, fez o plano cruzado e aí faliu todo mundo. Caraca, velho. E aí o que eu faço, né? A própria revista deu uma capengada porque foi um baque na economia gigantesco. Eu falei assim, bom, meus amigos que eu conhecia que tinham empresa, aliás, todas elas que estavam funcionando naquela época, fecharam. E as lojas pararam de vender jogos e computadores, etc e tal. Eu falei, bom, então só tem um jeito, né? Já que eu tô aqui na revista, eu vou assumir a produção e a venda e eu coloco um anúncio na revista e vendo diretamente ao consumidor final. E foi o que salvou, né? O que a partir daí eu falei, não, mesmo tendo passado mais 2 planos depois, eu consegui sobreviver por conta disso. Teve uma época, a venda dos meus jogos sustentaram a revista porque ela não conseguia faturar o suficiente, entendeu? Mas era tudo venda direta ao consumidor. Tanto que a gente vendia as coisas em dólar, entendeu? Então você punha na revista, você punha preço dos produtos em dólar, não na moeda corrente, que eu nem lembro mais qual que era, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo. Acho que eram os cruzados, acho. Sabe? Teve um monte de nome e você punha, porque do tempo que ela levava pra sair pras bancas, aquele valor já tinha caducado. Caramba, que doideira. Bicho. Que doideira Meu mesmo. Deus. É, muito louco. Nossa, muita gente quebrou por causa disso. Teve uma empresa de São Paulo que, tinha feito uma venda gigantesca de fitas pros grandes magazines, né? E aí, recebeu o dinheiro e veio o plano, bom, agora vocês têm que entregar as fitas. Entregar como? Se o preço das fitas foi lá pra casa do chapéu, entendeu? E os caras não tinham como entregar mais. E aí? Eu tenho que decretar falência. Foi essa época do congelamento de preço, né? Um congelamento. Nossa, é verdade, velho. Ele congelou, aí é que tá, o pessoal fica meio assim com o pé atrás. Não, porque congelar preço é bom. Não. É nada. Se congelasse o planeta inteiro, seria perfeito, entendeu? Mas o que aconteceu? Congelou os preços aqui dentro do Brasil. Então, por exemplo, nós, no caso da revista, a gente usava papel importado e fotolito importado. Então, mesmo que a gráfica quisesse corrigir o problema, ela não podia, porque o preço, sabe, era em dólar que ela pagava não só o papel que vinha do Chile, como o acetato que vinha dos Estados Unidos. Então, como é que você ia manter o preço de capa? Não tinha como. Não, impossível. Entendeu? E é aquele negócio, né? Se você congelar os preços do planeta inteiro, pode até dar certo, mas se você congelar só de uma parte, não tem como dar certo. Não vai dar certo nunca. Isso você tá falando ali basicamente no finalzinho dos anos 80, né? O plano cruzado foi 85, né? 85, 86. Caraca, a gente tava nascendo, Jack. Meu Deus. E eu não tinha nascido ainda, né? Você já era, né? Não, lógico que não, né? E logo na sequência, a gente teve, né, ali com a eleição do Collor, a abertura comercial do Brasil, né? Teve a abertura e tal, mas aí, veio o plano Collor, que foi o confisco do dinheiro. Aí você não tinha dinheiro pra comprar as coisas. Brasileiro não tem um minuto, né, velho? Não tem um ano de paz, cara. Não tem um ano. Não tem, cara. Eu lembro, eu acordei de manhã, minha esposa falou assim, tem um negócio aí falando na televisão que tiraram todo o dinheiro do banco. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, ao par. Durante esses 18 meses, esses depósitos em cruzados novos recebem correção monetária mais juros de 6%. Né, como as outras remunerações. Ao fim de 18 meses, eles são convertidos ao par em cruzeiros. Não, tá bem, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Meu Deus. Não, você entendeu errado, não liguei lá, você quer. Seja lá quanto você tivesse, agora você tem, era 50 alguma coisa. 50 mil cruzeiros, alguma coisa assim. Era 50 alguma coisa, não lembro o que, mas assim, não dava pra pagar a mensalidade de uma escola, eu tinha 3 filhos, os 3 na escolinha. Esses 50 não pagava a mensalidade de um deles. Caraca.
Meu Deus, gente. E aí, que a gente vai comer o quê, entendeu? Eu já queria tirar os filhos da escola, já queria... Não, eu vou fazer educação em casa, eu mesmo ensino as coisas pra eles, porque, porra, eu vou trabalhar, não adianta do que eu trabalhar se não tem como me pagar, a empresa não tem como me pagar, eu vou vender meus programas, os caras não tem como me pagar. Então, porra, ali sim, ali foi... Não, e eu fico pensando, cara, porque além, lógico, você teve essa abertura, né, da indústria, de certa forma, onde você poderia ter uma troca maior, assim, de tecnologia, só que é como você falou, isso se você tivesse dinheiro, né? Então... Exato, você não tinha dinheiro, apenas isso, eles fizeram apenas isso, confiscaram todo o dinheiro que você tinha no banco. Tipo, agora você pode comprar um computador da Apple, porém você não tem dinheiro. 2 dias antes eu liguei para um amigo meu de São Paulo e ele vinha no fim de semana. E ele vendia made in Paraguai, né? Aí eu falei assim, você me traz aí, faz aí para mim um orçamento, eu quero um 286 com HD de tanto, não sei mais o que, teretetê. Aí ele foi lá e fez, tá, vai dar uns $5.500. Falei, beleza, pode trazer. Falei, mas agora eu não tenho, vai só pra semana que vem. Falei, o que você tem aí? Eu tenho um XT com não sei mais o que e tal, vai dar $1.000 e poucos. Então traz esse aí, depois você me traz o outro. Ele trouxe. Pagar ele foi simplesmente complicado. Eu vou te pagar daqui 18 meses, quando eu puder tirar o dinheiro do banco. Daí quando liberar o dinheiro, eu te pago, entendeu? Nossa, cara. Por isso que eu falo, você é guerreiro demais, bicho. Você tá doido, cara. Em meio a todo esse caos. O que teve de gente que se matou não tá no gibi, cara. Isso aí eu li, tava lendo umas paradas sobre essa época, de fato mesmo, cara. Foi uma galera, assim, que partiu pro desespero mesmo, né, mano? Exato, não tinha outro jeito. Como eu ainda tinha o meu esqueminha de venda direto ao consumidor, né, ao jogador, conforme a revista começou a engrenar de novo, a voltar, mesmo assim, ela era uma revista mensal, mas a gente ficou uns 4 meses sem conseguir lançar a revista, e aí lançava uma, pulava um mês, entendeu? Lançava outra e tal, aí foi começando, e aí começou a aparecer as vendas, aqui um pouquinho aqui, outro pouquinho ali e tal, aí não, já dava pra respirar, já dava pra, sabe, começar a sonhar de novo, né? Avançando um pouco, né? Como que foi pra vocês lá nos anos 90, né? Lá no começo dos anos 90, esse cenário, né, de desenvolvimento de jogos e até mesmo essa questão de a gente começar a receber mais jogos de fora. Como que foi pra vocês? Sempre houve esse movimento de trazer jogos de fora. No começo dos anos 80, o pessoal ainda tinha um trabalho de traduzir, de localizar, de fazer uma capinha. Não digo personalizar jogo por jogo, mas fazia uma coletânea de 2, 3 jogos, aí fazia uma capinha com o tema e vender isso como um produto original, embora fosse uma pirataria. Mas nem pirataria não era, porque também nem existia esse conceito de pirataria de software naquela época. Aliás, ninguém nem sabia bem o que era software, entendeu? Se era produto industrializado ou se era serviço. Nossa, tem isso ainda, né? Nossa, é verdade, né? Tinha, mas você não conseguia definir que imposto você fala, eu quero pagar imposto. Tá, qual é o imposto? É IPI ou ICMS? Entendeu? Ninguém sabia. Não tinha uma lei, não tinha nada. Mas se você não recolhesse alguma coisa, você estava sonegando imposto. E se você recolhesse qualquer um dos dois, você estava sonegando o outro. Caraca, velho, que difícil. Não é para amadores. Depois, com a mudança já da primeira geração de computador para a segunda, que aí é ZX Spectrum, MSX, Amiga, etc e tal, o pessoal já perdeu o pudor e passou a vender na língua original mesmo e dane-se, entendeu? Sem essa de capinha personalizada. A empresa só fazia uma capinha genérica dela, né, com o logotipo dela, até que começou-se a falar a lei do software, vai vir a lei do software, e aí você não vai poder mais piratear, vai ter consequências, você vai poder processar e tal. Então, as lojas, né, as livrarias, as lojas, os magazines, etc. Eles pararam de vender esses produtos piratas porque, eles estavam se arriscando a tomar um processo de direitos autorais e aí a coisa era complicada, né? Porque processo de direito autoral, tirando pensão pro filho, né? Pensão socioafetiva, direito autoral é a segunda coisa que mais te dá problema. Não leva pra cadeia, mas te dá problemas sérios. Então, todo mundo parou de vender, ficaram só os piratinhas mesmo, né? A turma do, vai dar nada não, se pegar eu mudo de lugar, vou pra outra cidade. E aí dava pra vender, por exemplo, quem era como eu, que produzia e não só desenvolvia os próprios jogos, como vendia só os meus próprios jogos, né, tinha uma venda legal, até tô sendo bem modesto, né, porque, vendia bem pra caramba. Então, deu pra sobreviver bastante com isso. Meu Deus, é inimaginável essas coisas, sabe? Mas também eu fazia tudo.
tudo. Olha, eu fazia o jogo, eu testava o jogo, eu gravava o jogo nas mídias, fazia a embalagem para despachar no correio, levava até o correio, pregava as etiquetas nas malas diretas. Era eu que fazia tudo. Eu punha meus filhos para ajudar a pregar as etiquetas e... Nossa, cara. E era assim, não posso gastar nada para poder sobrar alguma coisa. Caramba, velho. Meu Deus do céu, velho. É como você disse, Miau, é inimaginável. Você teria pique, Jack? Ai, cara. Cara, hoje eu tô aprendendo, né? Fazer jogo hoje. Tô aprendendo Unreal. E, cara, nossa, tem hora que eu fico assim, puta merda, cara, que negócio difícil. E você não precisa escrever uma linha de código, cara. É só clicar e arrastar. Sabe assim, ó, eu clico e arrasto. Agora o personagem vai pular. Agora o personagem vai virar pra direita. Tem parte que eu já... Deixa eu falar uma coisa pra te animar. Você vai ficar bem animado. Fazer o jogo não é nem 10% do problema. Eu imagino. Por mais difícil que seja, não é nem 10% do problema. Fazer o jogo é facílimo. Sempre foi muito fácil fazer o jogo, mas dura o resto. Caraca, velho. Foda. E como que você enxerga, Renato, olhando, né, pra trás, né, por todos esses perrengues que você passou na tua carreira, tudo, como que você enxerga esse cenário de game hoje no Brasil? Aí é uma dúvida muito minha, assim, que eu tava pesquisando e me saltou na cabeça. Hoje a gente tem muitos estúdios de desenvolvimento aqui no Brasil ou a maioria é tudo de fora? Não, tem bastante. Embora eu não goste muito dessa palavra indústria de jogos, mas a gente tem estúdios e estúdios razoavelmente grandes, né? Não igual aos maiores estúdios do mercado, mas são estúdios aí com por volta de 50 a 100 funcionários, e gente que consegue resultados muito bons. O grande problema é que quando você olha, e você no caso eu estou falando de você mesmo, quando você olha para o mercado, você enxerga 1% do mercado, você não enxerga o que está nem à direita nem à esquerda. Então você acha que o mercado é só naquela direção que você está olhando. E tem muita coisa acontecendo. Tem jogos de celular, tem jogos de treinamento, tem jogos educacionais, tem jogos de não sei mais o que, tem de tudo, entendeu? Tem jogos que você nem ouve falar, nem sabia que isso era brasileiro, tá? Porque é muito, o mercado é muito grande no sentido de ser assim, muito esparramado, né? E os mecanismos de distribuição também são muitos, eles não são poucos. É que a gente, quando entra nesse negócio de, eu vou fazer jogo e tal, você olha, o Unity, Unreal, aquela outra da Amazon, Steam, as stories, né, tanto da Apple quanto da Android, mas, o mundo não é só isso não, isso aí não chega a 10% do mundo, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo, tem muita gente se dando muito bem e você não vai ficar nem sabendo se eu não te falar, tem um pessoal que faz isso e ganha dinheiro a rodo, entendeu? Você fala, mas ganha pra caralho, entendeu? Porque você tem que considerar o seguinte, imagina que se você, quando terminar o seu jogo, se você colocar ele na Steam, por exemplo, tô dando um exemplo, e você pode assim, às vezes, dormir quando você acordar, ter lá 1 milhão de downloads, entendeu? De um dia pro outro. 1 milhão de downloads a $1 por download é $1 milhão. E você tem noção do quanto é cair na sua conta $1 milhão de um dia pro outro? Cara. Isso pode acontecer. E tem brasileiro que passou por isso aí já, hein? Sério? Sim. E não é uma vez só não, são várias e várias vezes. Exato. O problema é essa noite de ter esse 1 milhão de downloads. Esse é que é o problema, entendeu? Você não chega a isso fácil. Não é porque tá exposto ao mundo que você vai conseguir isso. Você provavelmente não vai conseguir. A grande maioria das iniciativas em termos de estúdio aqui no Brasil, hoje principalmente, que colocam jogos na Steam ou nas outras stores, não passa de 1.000, 2.000, 3.000 downloads, sabe? Isso é nada, isso não paga nem o custo de desenvolvimento. É porque também, cara, a gente até comentou num outro episódio aqui, né, Jack? Sim. Que o volume de jogos, né, que você tem ali disponível, o negócio é exponencial, cara. Parece que cada dia sai 1 milhão de jogos diferentes, né? Exatamente. E aí você soma isso, o seguinte, de um modo geral, não é todo mundo, e hoje tá até melhor do que tava 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas normalmente, o cara que entra nesse mercado, ele pensa assim, eu vou fazer um jogo em inglês, porque o mundo inteiro fala inglês, ele vai ter um título em inglês, meu estúdio tem um nome em inglês, eu vou colocar na Steam e vou ficar milionário. Não vai acontecer nada disso. Primeiro, o mundo inteiro não fala inglês, entendeu? Isso aí é uma mentira que as pessoas contam para elas mesmas. Segundo, não adianta você fazer inglês, é pior, porque você tá competindo
contra o mundo inteiro. É o mundo inteiro jogando o jogo em inglês, com título em inglês, com texto em inglês e, porra, você é só mais um. O que você tá apresentando de novidade pra esse pessoal? Entendeu? Nada, você tá fazendo mais um jogo, igual a Steam lança 200 por dia, entendeu? Então, porra, você não vai conseguir assim, não é assim. Ah, mas meu jogo é melhor do que o GTA V, entendeu? Pô, dane-se, não é o GTA V, entendeu? GTA V é só um. Você não vai bater os caras, porque os caras têm muito dinheiro pra gastar com marketing. Você não tem esse dinheiro pra gastar com marketing. Por alguma razão, botaram na sua cabeça que é só você botar lá na Steam que vai vender. Não vai, entendeu? Ah, mas vendeu 100 cópias, aí deu lá, sei lá, convertendo pro real, dá assim, uns 3 mil reais, 4 mil, 5 mil reais. Porra, eu não ganho isso de salário. Pô, legal, pô, ganhei bem. Não, você não ganhou bem. Porra, nos anos 80 a gente vendia 3 mil, 4 mil cópias de cada jogo, pô, por mês. Caraca, velho. Nossa. Nos anos 80, cara, em fita cassete, em disquete flexível, lá de 5 1/4, entendeu? Então, porra, era um problemaço gravar isso, gastava mais tempo gravando pra colocar no correio do que desenvolvendo, sabe? Então, pô, vem com essa de que, existe não sei se vocês conhecem, eu já falei muito sobre isso em outras oportunidades. Na internet tem um site chamado Steam Spy, e você entra e ele dá a ficha técnica de alguns, não de todos, mas dos principais jogos que estão na Steam. E entre os dados que ele fornece, data de lançamento, quem é o produtor, quem é o distribuidor, etc e tal, quando foi lançado, isso, aquilo, ele tem um dado que ele chama de owners, que é a pessoa que baixou o jogo, comprou, pagou, ele ficou com o jogo e tem jogado com uma certa regularidade aquele jogo, porque o Steam monitora tudo isso. Então eles são os owners do jogo. Você olha lá, pô, jogo bom, assim, jogo grande que fez sucesso, é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, entendeu? Você vai olhar dos brasileiros, tem assim, 1.000, 2.000, 1.500, entendeu? 3.000, um ou outro que chega a 50 mil, entendeu? Se bem que 50 mil já é um baita de um número, né? Ninguém deve reclamar se vendi 50 mil cópias do meu jogo. Pô, não reclama, porque esse é um número bom. Normalmente você não vende isso na Steam, né? Então tem muito disso, né? De você achar que, não, eu vou colocar lá e o jogo se vende por si só. Nunca, em tempo algum, produto algum se vendeu por si só. Isso é verdade. Eventualmente isso acontece com alguma coisa, sabe? Alguma coisa que, pô, o mercado tava querendo muito aquilo e alguém lançou aquele produto e, pô, explodiu. Vendeu pra caramba, entendeu? Mas, pô, isso é raro. Você não pode confiar nisso. É 1 em 1 milhão. Se acontecer, não, nem 1 milhão. 1 milhão, pô. Caramba. E Renato, qual que seriam aí as suas dicas pra quem tá pensando em começar nesse mundo? Tem certeza que quer começar nesse mundo? Não me desanima, Renato. Essa é a não primeira dica, né? É aquele negócio. É tão difícil quanto qualquer outra profissão que você escolher. Sim, sim. A não ser assim, meu avô era médico, meu pai era médico e eu vou ser médico, entendeu? E vou herdar a clínica que já tem 100 anos de tradição. Aí eu fico quieto, aí tá fácil, né? Aí é gostoso. Mas não sendo assim, entendeu? Toda outra profissão que você tá começando um negócio e você não vai ter apoio. Eu não digo apoio financeiro, porque apoio financeiro a família sempre dá um jeitinho de ajudar. Mas assim, apoio de contato, enfim, de algum parente que já tá militando nessa área, então ele te dá dicas, te ajuda, isso, aquilo. É uma profissão nova, é um mercado novo, então já é mais difícil você ter alguém lá de trás que venha te dar uma força, etc e tal. Então é muito difícil, assim, não é impossível, entendeu? Nada é garantido, mas também não é garantido se você fizer odontologia, se você... Porra, eu quando morei no Rio, eu conheci muito médico que, porra, só não dirigia Uber porque não tinha Uber na época, porque se tivesse, com certeza ia dirigir Uber, porque só a medicina não dava, não sustentava. Então, sim, é difícil para todo mundo. A gente tende a olhar só aquilo que dá muito certo, né? É, exato. Sim. Exato. Para cada um que dá certo, tem uns 300, 400 que não deu certo. E com certeza a gente é um desses que não deu certo. A gente nunca é aquele um que deu certo, né? Não, mas é difícil, cara. Tem muito no mercado, meu. Nossa, muito. Assim, é jogo sendo lançado... Não, eu imagino, cara. Todo dia, milhares e milhares e milhares. No meu caso, é algo que eu gosto, sempre quis fazer e eu tô fazendo como hobby. Em nenhum momento passou pela minha cabeça em ganhar dinheiro com isso, sabe? Nossa, vou ter uma ideia fantástica aqui de um jogo que não existe e vou ficar milionário. Não, de maneira alguma isso passou, se passa, né, na minha cabeça. É porque realmente eu gosto. É até um momento terapêutico pra mim estar ali mexendo, descobrindo, mas é um hobby só.
Pra mim, nada mais que isso. Eu sempre falo pro pessoal assim, se você quer fazer jogos porque você curte fazer jogos, entendeu? Então bora pra frente, que é muito legal, é muito gostoso e, você vai meio que se sentir realizado toda vez que você terminar um jogo, né? Agora, se você tá naquela de, não, eu vou fazer um jogo porque eu vou vender, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é que você não vai conseguir, entendeu? Você vai, mas o problema é, eu enfrentei isso na pele, você tem que parar e pensar o seguinte, olha, não dá pra fazer tudo, não tem condições de fazer tudo, a gente não tem saúde pra fazer tudo, e se você for dar atenção pras vendas, você deixa de fazer o próximo jogo, e jogo é igual qualquer produto cultural, você tá lançando um, você já tem que estar na metade do segundo, entendeu? Você não pode lançar um, ver o que acontece e aí eu vou pensar no... Não, se o teu interesse é comercial, é fazer isso como profissão, quando você lançar o primeiro jogo, você já tem que estar na metade do segundo, entendeu? E já pensando qual vai ser o terceiro, porque, você não pode parar. E aí você vai precisar de outras pessoas para cuidar das vendas, da divulgação, de fazer o marketing, aquela encheção de saco, de ficar, fala do meu jogo, de site por site, faz aí, faz uma análise, dá uma nota, faz alguma coisa, isso dá trabalho. Embora hoje a gente não tenha mais, isso é um avanço gigantesco, você não tem mais os problemas que a gente teve lá no começo, que era eu tenho que produzir. A questão da produção física é a seguinte, eu quero vender 1 milhão de cópias do Amazônia, eu tenho que produzir 1 milhão de cópias dele. Ou seja, eu tenho que ter dinheiro para comprar 1 milhão de disquete, ou de fita, ou de DVD, ou seja lá do que for, entendeu? E eu tenho que estocar isso em algum lugar, sabe? 1 milhão de qualquer coisa, não tem onde pôr isso aí. Exato. 1.000 já é coisa pra caramba. Você vai ter que alugar um galpão pra colocar, sem contar o dinheiro que vai ficar parado nisso. E aí dá um chabu qualquer, você perdeu todo o seu investimento. Esse era o problema que a gente enfrentava. Olha, eu quero vender 1 milhão, mas eu não vou produzir 1 milhão. Eu vou fazer 200 cópias e eu vou ver como é que vende. Ok, vendeu 160 cópias, vou fazer mais 100 pra ver, sabe? E você vai tateando assim. Até que chegam os disquetes, e os CDs e DVDs, que aí você podia gravar on demand. Que, aliás, foi um sistema maravilhoso e sensacional. E, você recebia o pagamento da venda do jogo antes mesmo de você gravar o jogo. Aí sim. Nossa, aí sim. E era alegria. Quem entendeu esse mecanismo, nossa, se deu bem pra caramba. Na dor de braçada, né, cara? Nossa, porque você recebia o cheque, né, um cheque nominal, pelo correio. Meu Deus, e, cara. Ia no banco, depositava o cheque, o próprio banco já te adiantava aquele dinheiro. E aí, vou lá, agora eu compro o disquete, já tá tudo pago, compro o disquete, gravo, já põe no correio, põe a embalagem, já tá paga, o correio já tá pago também, e vai embora. Aí, é o sistema dos sonhos, entendeu? Que vender em loja que nada. Era vender pro consumidor final. Caraca, que legal, cara. Mas agora, com as lojas virtuais, aí a coisa ficou mais gostosa ainda, porque agora você não tem mais o compromisso de produzir mais nada, né? Mas você ainda tem que divulgar, porque a loja não vai divulgar pra você. Cara, e é bizarro se for pensar que é um elemento inteiro da cadeia ali que você simplesmente cortou, né? Você desapareceu com isso, né? Sumiu completamente. Caraca, velho, que doideira. Graças a Deus sumiu, porque esse era um gargalo que, só com muito dinheiro você conseguia vencer ele, porque é o que eu falei, se eu quero vender 1.000 cópias, eu tenho que comprar 1.000, seja lá o que for, que eu vou usar pra colocar a mídia que for. É muito arriscado. Agora, eu ponho lá na Steam, eles vão me tomar o quê? 30%, mais 27% toma o governo americano, mais 27% é o brasileiro. Sobra 2% pro desenvolvedor. Eu recebia 25% só de royalties. O pessoal reclama, ai, nossa, o Steam fica com 30%. Mas ele tá fazendo... Ele tá fazendo tudo. Entendeu? Ele tá hospedando, ele é acessível no mundo inteiro. Exato. Agora, ele não faz propaganda do seu jogo, não é porque ele não gosta de você, é porque o negócio dele não é fazer propaganda do seu jogo. O negócio dele é vender jogo de todo mundo. Exatamente. Entendeu? O seu não é especial pra ele. Então, o seu vai se tornar especial pra ele se destacar as vendas. De repente, o teu jogo vendeu 10.000 cópias assim de um dia pro outro. Isso vai chamar a atenção do Steam, porque aí ele vai ganhar mais, entendeu? Mas você tem que fazer ele vender 10.000, o Steam não vai fazer pra você. Cara, isso aí pra mim eu não fazia ideia. Então, você não tem como investir em propaganda dentro da Steam como desenvolvedor? Não. Você tem que chamar de fora, ué. Caraca, maluco. Você tem que fazer coisas e tal. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vou fazer um anúncio. Gente, meu jogo tá lá na Steam, dá o endereço, entendeu? Nossa.
Nossa, mano. Não é automático, assim, tipo... É mais difícil ainda agora, se for pensar, cara. Nossa, velho. Sabe, eu tô aqui, eu mexo com isso já há 40 e tantos anos e tal. Eu não levanto de manhã e falo, deixa eu entrar na Steam pra ver se tem algum jogo novo pra mim. Não, eu nem entro na Steam, eu nem sei, eu nem lembro que existe a Steam, entendeu? Quando alguém fala assim, tem um jogo legal e tal, tem na Steam, viu? Tem na Steam? Tá bom, então qualquer hora eu entro lá e compro ou pego, enfim, faço o que tiver que fazer. Provavelmente eu vou esquecer, mas enfim, é mais ou menos isso, o caminho é esse, entendeu? Agora você tem que levar as pessoas pra lá, ninguém fica entrando. Mas eu conheço uns 3, 4 caras que ficam o dia inteiro na Steam procurando coisa. Tem 3, 4. Isso aí não dá nada. E provavelmente eles vão te pedir uma cópia gratuita. Ainda tem isso, né? Cara, esses dias eu vi uma história de uma desenvolvedora, uma mulher desenvolvedora. Ela tava criando um jogo, ficou, se eu não me engano, 4 ou 5 anos desenvolvendo um jogo indie, né? Bonito até o jogo, não vou lembrar o nome aqui. E ela, assim, ela programou tudo, Miau. Data de lançamento na Steam, pegou uma data lá que não ia ter nenhum lançamento pro jogo dela ficar lá na primeira página e ter visibilidade, a galera descobrir e tal. Assim, programou o mínimo do mínimo detalhe. No dia que ela lançou o jogo, a EA de surpresa foi lá e lançou 8 jogos. Caralho, velho. Meu Deus. Acabou com o lançamento da menina, assim, cara. A menina foi na internet, chorou. Cara, foi desastroso. Desastroso, assim. O jogo perdeu o brilho. Não apareceu nem na... E isso, você ainda tem quem você colocar a culpa, entendeu? O problema é quando você lança o jogo, que aconteceu agora recente com o Concorde. Você lança o jogo e uma semana depois do lançamento ele flopa de uma tal forma que... 400 milhões de dólares jogados no lixo pela Sony. 400 milhões de dólares? 450 milhões de dólares gastos no projeto do jogo. Flopou. A diferença entre eles e a gente é que eles aguentam um prejuízo desse. Exato. A gente não aguenta um prejuízo nem de muito menos do que isso. Meu Deus, gente. $500 milhão gasto no desenvolvimento do jogo. Uma semana flopou. Não tinha 20 pessoas jogando o jogo depois de 15 dias do lançamento. E o pior, quando você começa a estudar esse assunto, você percebe que, primeiro, ele não foi o primeiro, não é o único. Isso. Entendeu? E já tem mais uma tantada que tá na mira de acontecer a mesma coisa. Exato. Mas por que vocês acham que isso tá... Lógico, sempre aconteceu, mas, cara, é que são os valores astronômicos, assim, né? Acho que o departamento vai dar merda, não sei lá, não previu, ou avisou e ninguém ouviu, entendeu? Não existe uma fórmula que você faça que, se você fizer isso, dá certo. Não existe, entendeu? Então, por alguma razão, alguma coisa que eles fizeram deu errado. Esse Concorde, cara, além do prejuízo, né, o dinheiro gasto no desenvolvimento, a Sony ainda teve que reembolsar todo mundo que comprou o jogo. Quem comprou quis de volta o dinheiro, pô. Quem comprou quis o dinheiro de volta, porque, gente, cara, menos de 15 dias, o Miau. Foi uma coisa assim, estrondosa. Eu até entendo situações, por exemplo, que nem aconteceu com o lançamento do Cyberpunk na época, né? Que foi um griteiro, né? Com relação à qualidade do jogo e assim por diante. Mas é uma coisa que depois, com o tempo, o negócio foi meio que se estabilizando, né? Sim. Que acho que o pessoal reclamou muito por conta da parte técnica, né? Sabe outro flopão aí que foi até mais caro que o Concorde de desenvolvimento? Skull and Bones da Ubisoft, aquele jogo que eles tentaram fazer de pirata. Só não foi cancelado antes de lançar, porque a Ubisoft de Singapura tinha um acordo com o governo de Singapura, né? Onde eles prometeram contratar as pessoas de lá, usar a mão de obra de lá, e aí fecharam um acordo com eles lá e por isso que fizeram o lançamento do jogo. Mas foi outro flopão e 650 milhões de dólares, cara, gasto no desenvolvimento. Nossa Senhora do céu. Jesus Cristo, cara. Esses são os que aparecem na mídia e a gente fica sabendo, mas e os que não aparecem, que os caras abafam pra não ficar mal na fita? Exatamente. Né? Como eu falo, atuar nesse mercado não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é, sabe, é só fazer e tudo acontece a seu favor. Quem dera fosse assim, entendeu? Mas não, vai sofrer igual, mas eu escolhi ser dentista. Vai sofrer também. Vai ter que arrumar os primeiros clientes, formar a clientela, ser visto como um bom profissional, etc e tal. É normal, isso aí é a vida, né? Exatamente. Até pra gente que tá fazendo podcast assim, né, mano? Tá vendo? Até mesmo esse videocast, podcast, blog, não sei mais o que, site, tudo isso aí. Pra uns dá certo logo de cara, pra outros demora um pouco mais. E tem gente que não dá certo aí. Não era pra ser. Vai fazer o quê? Exatamente.
E Renato, como que você enxerga, olhando pra todo esse passado teu, como que você enxerga a tua contribuição, teu legado ali pros games no Brasil? Eu tinha um negócio, quando eu tava na faculdade, cursando desenho industrial, eu pensava o seguinte: quando eu me formar, eu vou ser um designer, vou desenvolver, sei lá, móveis, eletrodomésticos, etc e tal, essas coisas todas. E eu gostaria, quando eu me aposentasse, e aí alguém fosse fazer o compêndio dos designers brasileiros ao longo das últimas 4, 5 décadas. Entre os 100, não digo melhores, mas assim, entre os 100 mais importantes designers brasileiros, eu gostaria de estar ali no meio. Não necessariamente na primeira posição, eu podia ser o 99, o 100, não importa, mas eu gostaria de ser. Não, mas em terceiro você vai estar. É verdade. É garantido. É garantido. Mas assim, eu queria receber o reconhecimento como um bom profissional, entendeu? Mas assim, logo nos primeiros 2, 3 anos que eu comecei a mexer com games, eu conheci um outro lado, que é o lado da fama, que eu jamais imaginei que um designer poderia ter. Eu nunca achei que ir para uma feira internacional de informática e ser parado no meio do corredor por várias pessoas para dar autógrafo. Cara, que massa, velho. Entendeu? Então eu nunca imaginei, jamais em tempo algum, que isso aconteceria, entendeu? Mas aí, porra, eu nem podia ir muito no stand da revista porque, pô, tava sempre cheio de gente esperando eu aparecer por lá. Então foi uma coisa assim que, pô, mexe com você, mexe com... Dá uma bugada na cabeça, né? É muito legal, né, cara? Porque você fica com o ego lá em cima, sabe? Arrogante pra cacete, entendeu? Já é arrogante pela idade, né? Novinho, 25, 26 anos, já é de uma arrogância enorme. Eu sei tudo, eu sei de tudo. Ninguém precisa me ensinar nada porque eu sei de tudo. Depois de 50 anos você vê que não é bem assim, você não sabe nada. Mas meu legado, eu gostaria que fosse esse, de, sabe, pô, foi um cara que sempre defendeu a temática brasileira nos jogos, não por uma questão idealística, mas por uma questão comercial. Sim. Porque eu vi isso acontecer. Os meus primeiros jogos que fizeram muito sucesso foram todos eles baseados em algum tema brasileiro, porque as pessoas estavam querendo isso, entendeu? O pessoal jogava, pô, tá, mas agora eu quero jogar com um personagem brasileiro, agora eu quero jogar com alguma coisa que faça referência ao meu universo. E aí, como isso é uma coisa universal, todos os povos são assim, os grandes estúdios, aí, final dos anos 90, eles começam a contratar estúdio de localização. Por quê? Porque não basta você lançar um grande estúdio, lançar o jogo dele em inglês, porque ele sabe que aqui no Brasil nem 5% fala inglês. Entendeu? Então eu preciso localizar o jogo, colocar o jogo em português, com fala por brasileiros e não por latino-americanos, entendeu? Porque a gente percebe, o brasileiro percebe, e pô, de alguma forma, para as pessoas que não são da área produtiva, aquilo vai passar quase que como um produto original brasileiro. E, pô, depois que os caras começaram a fazer isso, ficou difícil de você diferenciar um jogo brasileiro de um jogo importado, porque todos estavam em português, falando em português, entendeu? Mas aí os desenvolvedores brasileiros, eles fazem questão de fazer com título em inglês e contexto todo em inglês, entendeu? Vai entender a cabeça desse povo. É o que você falou, né, mano? Você meio que já se condiciona a entrar no mercado que já é competitivo, no nicho mais competitivo ainda, né, cara? Exato. Mais competitivo que tem. Tem um ditado, embora ele soe meio estranho, ele é bem verdadeiro, que diz o seguinte: nada é mais global do que a cultura local. Verdade, faz sentido. Você tem que, entre aspas, né, vender a sua cultura, entendeu? Porque ela você conhece, e ela você domina, entendeu? E as outras pessoas no mundo inteiro não conhecem, e elas estão querendo conhecer, entendeu? Imagina o cara que mora lá na Inglaterra, na Alemanha, cujos descendentes todos viveram na Idade Média, na família tem o retrato dos tataravô em armadura e não sei mais o que, e ele só joga jogo de medieval e não sei mais o que, aí vai comprar um jogo brasileiro, é um jogo medieval. Faz total sentido. Caraca, mano. Você tem que ser 200 vezes melhor do que qualquer jogo medieval lançado por qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta pra chamar a atenção, pô. Mas faz um jogo de, pessoal dos bandeirantes que entraram, que desbravaram o Brasil. Tinham muitos mitos, muita coisa é lenda, mas não importa. Você inventa até um pouco mais, floreia, né? Liberdade poética e tal. Eu te garanto que vai ter muito mais gente interessada em conhecer isso, entendeu? Não só aqui dentro, como lá fora. Exato. Nossa, isso aí faz muito sentido. Faz total sentido mesmo. Demais. Você vê, ó, eu morei 25 anos no Rio de Janeiro. Embora eu desde
da minha adolescência eu tivesse sido muito ligado à cultura que eles chamam de realismo fantástico, né? Que é Deus dos astronautas, enfim, esotérico e não sei mais o que. Eu lia praticamente tudo que foi escrito em língua portuguesa sobre esses assuntos. Então eu já conhecia vários temas. Mas você imagina você estar numa cidade que tem uma baita de uma esfinge na tua cara, entendeu? Da onde você olha, você vê uma cabeçona e um corpo estranho, que é uma esfinge, e você não se interessa em saber o que tá por trás daquilo, entendeu? Tem milhões de histórias e mitos e coisa e tal do pessoal que tá lá, esse troço tá lá, não sei quantos mil anos, entendeu? Na tua cidade você não tá inventando, tá todo mundo vendo isso, todo mundo que vem de fora, que passa no Rio de Janeiro, vê a Pedra da Gávea, sabe? A gente só foi fazer um jogo sobre Pedra da Gávea na metade dos anos 80. Acho que é uma parada com a história dos fenícios, alguma coisa assim, não é? Tem um monte. Ninguém sabe ao certo o que é, entendeu? Mas tem muita coisa assim, esotérica, que dá pra você explorar. Sim. Dá pra você inventar disco voador, não sei mais o que. Dá pra você fazer, e você começar a pesquisar sítios no Brasil, tem alguma conotação mitológica, alguma coisa. Você começa a achar um monte de coisa. 7 cidades no Piauí, as cavernas que tem em Minas Gerais. Você começa a achar coisas, nossa senhora. Isso aí tem mesmo. Lá em São Tomé das Letras tem uma que sai lá em Machu Picchu, né? O pessoal fala, né? É verdade. Eu me lembro isso na adolescência, que tinham encontrado na Serra do Roncador, eu até fiz um jogo sobre isso, uns buracos no chão na Serra do Roncador, que eles diziam que era experimentos dos militares com relação à bomba atômica brasileira. Olha, rapaz. Olha só que tema. Eu não sei se é verdade e não faz a menor diferença se é verdade ou não, entendeu? Mas passou a ser verdade. Olha que teve um episódio que a gente gravou aqui com o pessoal do Paranormal Podcast que a gente tratou sobre esse assunto de alguns experimentos de bomba atômica no Brasil, cara. Então olha aí, ó. Caraca, mano, que da hora. Só isso aí já dá uma história, uma narrativa, um enredo só em torno disso aí. Muito legal, né? Então aí o cara prefere fazer um jogo de plataforma, de um anjinho barroco pulando, ainda nem é anjinho barroco, porque se fosse, a gente até podia fazer uma ligação com o Aleijadinho. Fazer um anjinho saltitante e pegando moedas mágicas e... Total. Para com isso, sabe? Dá um tempo. Muito bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Cara, que papo da hora, mano. É incrível. Eu gosto muito de ouvir história. Esse tipo de assunto, ele me deixa fascinado pra caramba. E ouvir o Renato contando essas histórias é excelente, cara. Renato, faz o seu jabá, fala sobre seus projetos. Conta aí pro pessoal aí. Eu sempre fui, desde o comecinho, muito interessado em divulgar não só os jogos, mas a forma de como eles eram feitos e como fazer jogos do tipo que eu gosto, né? Eu fiz de todo tipo de jogo possível e imaginável, mas no final, uma coisa de 10, 15 anos atrás, eu resolvi me dedicar exclusivamente aos adventures, às narrativas interativas, e aí direcionei o meu site, que é a tilt.net, para esse tipo de produção cultural, principalmente por causa disso, do grande conteúdo cultural que isso tem. E desenvolvi um sistema que eu venho trabalhando nele, desenvolvendo ele desde lá dos anos 80, 85, 86, quando eu comecei, e tá lá até hoje, disponível para usar, para fazer, para desenvolver jogos desse tipo, né? Então quem quiser alguma coisa, quiser conhecer esse trabalho todo, tá lá, tilt.net, tem um monte de coisa, um monte de vídeo, um monte de podcast, de coisa, de fontes, e normalmente eu às vezes nem termino o jogo, eu vou até um ponto em que olha, daqui pra frente você termina ele como você quiser. Então aqui as ferramentas, tá aqui o fonte, ou você pode usar isso como modelo e alterar, ou você de repente termina do jeito que você achar melhor. Olha só que massa. Muito legal, muito legal. E você, Jack, tem algum recadinho aí? Eu quero agradecer também aqui ao Renato por essa conversa maravilhosa, ainda mais eu que sou, como você mesmo disse, né, meu aficionado em videogames. E agradecer aí os ouvintes, né, que estão nos apoiando, que estão ativos lá no nosso chat. E você que curte os nossos episódios, não esqueça aí de dar 5 estrelinhas, que pra nós é muito importante e nos mantém motivados aí pra entregar conteúdos com mais qualidade pra vocês. Bacana. Então, o meu recadinho era um recadinho que o Jack já deu, então eu não tenho mais recados, só tenho a agradecer o
Renato aqui. Foi uma conversa excelente. Espero convidar você mais vezes para conversar sobre mais assuntos também, né? Que você tem o teu podcast lá, participa, né, de um projeto do Quebrando Controle, né? Isso. Vai ser muito bacana. A gente sempre tá fazendo agora esses episódios de games e seria muito massa ter você também para conversar sobre, né? Tô às ordens aí, à disposição. Só me chamar que eu participo. Então, sem mais recadinhos, pessoal. Até semana que vem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal.